Boa noite a todos. Hoje, 15 de outubro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra A Caminho da Luz. Vamos iniciar ouvindo uma canção que será tocada pelo professor Valdeir. Logo depois a nossa irmã Cecília irá fazer a prece de abertura. Plantar é muito mais profundo, engrandece o mundo, é uma prece à natureza, enquanto espera milagre do chão, o pequenino inundando a mesa. Plantar é muito mais profundo, engrandece o mundo, é uma prece à natureza, enquanto espera o milagre do chão, o pequenino inundando a mesa. Por isso estou plantando assim o meu cantinho, comparado ao grande rio que subindo transformou. De alma cheia, meu olhar é uma canoa, meu cantar de popa a proa, que a terra germinou. Por isso estou plantando assim o meu cantinho, comparado ao grande rio que subindo transformou. De alma cheia, meu olhar é uma canoa, meu cantar de popa a proa, que a terra germinou. Plantar é muito mais profundo, engrandece o mundo, é uma prece à natureza, enquanto espera o milagre do chão, o pequenino inundando a mesa. Plantar é muito mais profundo, engrandece o mundo, é uma prece à natureza, enquanto espera o milagre do chão, o pequenino inundando a mesa. Por isso estou plantando assim o meu cantinho, comparado ao grande rio que subindo transformou. De alma cheia, meu olhar é uma canoa, meu plantar de popa a proa, o pão que a terra germinou. Por isso estou plantando assim o meu cantinho, comparado ao grande rio que subindo transformou. De alma cheia, meu olhar é uma canoa, meu cantar de popa a proa, o pão que a terra germinou. Divino Mestre Jesus, nossos corações neste momento, elevados pela melodia, pela arte, pela música linda que acabamos de ouvir, que esse momento se estenda também em carinho ao grande Mestre, por tudo que nos proporciona, por essa oportunidade incrível de aprendizado. Ajuda-nos, Mestre, a usufruir bem este momento, absorver cada palavra
dos teus santos ensinamentos. E que depois, gravados em nosso coração e em nossa mente, possamos juntá-las ao tesouro que estamos tentando acumular no fundo do nosso coração. Que assim seja. Muito bem. A nossa querida irmã Cecília fez uma pesquisa em torno do nome de Israel. Vale a pena. Ela vai compartilhar nesse momento as pesquisas dela, que vai contribuir bastante, tá? Quem quiser fazer as anotações, acho tudo muito válido, tá? Nós toda hora nos deparamos com os nomes Israel, hebreu, judeu. Eu, pelo menos na minha cabeça, eu precisava dar uma arrumação nisso para saber realmente como a coisa acontece, o que é, de onde vem, o que expressa. Então, quer dizer, se nós formos assim, pensar as nossas aulas anteriores dentro da nossa história no EOS, nós temos desde cedo o início, o conhecimento de que Abraão, que é o grande patriarca, ele foi chamado por Deus para iniciar, para divulgar, para começar toda uma vivência do Deus único, porque antigamente tudo era ligado ao politeísmo. Pois bem, então vamos passando rápido. Abraão teve um filho chamado Isaque. Esse Isaque teve um filho chamado Jacó. Jacó, todos eles conservando os ensinamentos e resguardando a crença no Deus único. Então Jacó não era uma flor que se cheirasse, né? Ele fazia umas trampolinagens e não era uma pessoa assim de bem, mas estava lá como descendente, porque naquela altura todo o filho mais velho era o encarregado de fazer a continuação daquele ramo familiar. Então, Esaú e Jacó, eles eram gêmeos, filhos de Isaque, eles eram gêmeos, mas Jacó não tinha, assim, uma conduta assim, moral muito boa, mas ele depois ficou como o que cuidava, encarregado de continuar a linhagem. O gêmeo, o Jacó, ele teve gêmeo, e ele se chamava Jacó, porque esse nome significa agarrado no calcanhar, porque quando ele nasceu, ele estava agarrado no calcanhar do outro irmão. E também significava, naquela altura, a palavra significava traiçoeiro, e a coisa também que ele fazia, né? Bom, o Jacó, ele ficou muito bem, ficou rico, ninguém sabe muito bem as trampolinagens dele, mas desenvolveu assim um nível de vida muito bom. Mas uma noite, ele estava sozinho quando chegou um homem e se dispôs a lutar com ele. Ele passou a noite inteira lutando com aquele homem, e amanhecendo o dia e nem ele vencia, nem o homem. Ele já cansado, ele diz, pelo menos que eu tenha uma bênção de ter mantido essa luta até o fim. Aí foi quando o homem vira para ele e diz, vais te chamar Israel. Israel. Agora, o que significa Israel? Né? Israel significa luta, significa vencer, significa Deus, significa aquele que lutou com Deus. Então, Jacó,
passou, a partir daquele momento, a se chamar Israel. Na realidade, Jacó vem daquela linhagem de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, ele vem seguindo tudo. Só que em determinado momento ele passa a ser chamado de Israel. E toda a sua descendência passa também a ser chamado de filhos de Israel, por causa desse fato que aconteceu. E Isaac quer dizer... Não, é história mesmo. Isaac quer dizer risada. E também Israel, em determinado simbolismo, também pode ser entendido como transformação. Israel pode ser entendido como transformação, quer dizer, a partir daquele momento, Jacó, no momento que ele passou a se chamar Israel, ele também mudou totalmente de conduta, passou a ser uma pessoa temente a Deus, a manter a sua família dentro daqueles princípios religiosos, e aí ele seguiu a missão, a destinação que a família, os descendentes de Abraão tinha, que era de continuar o monoteísmo. Daí a origem do Israel. Quer dizer, Israel, hebreu é porque eles realmente eram hebreus. Jacó era hebreu, foi tirado, no momento que ele foi chamado por Deus, ele saiu do seu grupo, aí fez uma nova família, uma nova linhagem. Ele iniciou uma nova linhagem. Então, depois de Abraão veio Isaac, depois Jacó, e quando chega em Jacó muda. Então, hebreu, Israel na sequência, e mais adiante, quando os filhos de Jacó se dividem nas tribos, Judá constitui uma tribo. Ninguém vai entrar nesses outros detalhes, mas foi aí que nasceu o Salvador, judeus, da tribo de Judá, eram os judeus. Então são esses 3 nomes que a gente encontra toda hora nas escrituras e nos livros, e que faz confusão, né? Hebreu, Israel, Jacó, judeu é israelita? Eles são israelitas. Por quê? Porque eles descendem daquele ramo de Jacó, de Abraão. E o nome hebreu, ele não desapareceu. Tanto é que nós temos a carta de Paulo aos hebreus. Não, hebreu é o ramo. É o ramo, é o esteio. É como se fosse assim, hebreu seria como se fosse a nacionalidade. E aí depois foi dividido em tribos. Em tribos. Benjamim é de... Tem Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan... Judá. Naftali. Então, de Benjamim é de Judá, eles foram para o sul, se fecharam e se denominaram judeus. Aí as 10 tribos que foram para o norte se denominaram samaritanos. Por isso que os judeus, na tribo os judeus, na capital de Jerusalém, eles criaram o templo, que era o templo Sião. E na cabeça deles, Deus estaria dentro do templo Sião. Então eles consideravam o templo como a casa, a habitação de Deus. E os nossos irmãos samaritanos, que também eram hebreus, fundaram um templo que era o templo Gerazim. E eles passaram, por isso a história do monte, que aonde Deus realmente está, no Monte Gerazim ou no Monte Sião? Que era essa a pergunta da samaritana a Jesus, quando ele vai falar da fé. Então, os 10 samaritanos, que eram hebreus, mas que se denominaram samaritanos, constituíram um templo. Então, você vê que essa briga é muito antiga. Essa divisão é muito antiga. E lembra de tudo, os samaritanos tinham ódio dos judeus e os judeus tinham ódio dos samaritanos. Por isso que na parábola do samaritano, quem está contando a parábola é um judeu, que era o nosso Senhor Jesus, ele era da tribo de Judá. Era um judeu. E ele coloca na parábola o samaritano como superior
ao levita, lembra disso? Que era justamente quem? Da tribo de Levi. Então nós vamos perceber aí, era o levita, tinha um sacerdote, tinha mais um que eu não recordo. Mas eram 3 religiosos. Nenhum dos 3 na parábola atenderam o homem. Então, e Jesus faz essa parábola, conta essa parábola para um doutor da lei. E aí ele pergunta ao doutor: quem dos 3 te pareceu mais justo? Mais caridoso, mais amoroso, né? E ele, tanto é que ele não podia nem pronunciar o nome samaritano. Ele não disse o samaritano. Ele responde assim: aquele que agiu de misericórdia. Ele nem diz o nome samaritano, porque era um judeu que estava respondendo, era o doutor da lei. Aquele que agiu de misericórdia. E o homem que estava caído, Jesus foi muito... Jesus é show, né? Maravilhoso. Quando ele contou essa parábola, o homem que estava caído, ele estava nu e desmaiado. Ou seja, se estava nu, a roupa poderia ser uma forma de me dizer de onde era aquele rapaz. Desacordado, eu não sabia qual era o idioma dele. Então, na verdade, era um homem que eu não sabia qual a nacionalidade. Porque a divisão era, dentro da cultura, quem é o meu próximo? Porque dentro do próprio judaísmo foi dividido. Era o xamã e o Iléu. O grupo do xamã dizia que o próximo era só o meu irmão judeu. Já o nosso Iléu, avô de Gamaliel, dizia que todos eram o nosso próximo. E na parábola de Jesus deixa claro que todos é o nosso próximo. Todos esses incidentes não foram suficientes para apagar a grande missão do povo hebreu, que era divulgar e fazer a grande adoração ao Deus único. Né? Lembrando que nós já estudamos, obrigada, querida Cecília, tão linda. O mais interessante, lembrando que nós já estudamos aqui o povo do Egito, os iniciáticos, eles tinham a informação de um Deus único, eles tinham a informação. Foi exatamente dentro do Egito que começou a informação do politeísmo. Mas que, em verdade, o intuito era falar que existe Deus, existe um Cristo e existem espíritos que trabalham com o Cristo. Então, essa informação o povo não tem como compreender. Vamos simplificar? Vamos. Então, vamos falar ao povo que existem vários deuses. E aí começou o politeísmo. Ficou claro? É interessante a gente entrar um pouco nesse mundo para a gente entender um pouco até mesmo a linguagem deles e o porquê. Então a gente tem que realmente adentrar nisso e mergulhar um pouco. Vamos ver então a escolha de Israel. No reino de Israel sucederam-se as tribos e os enviados do Senhor. Então no reino de Israel ele passou a ser dividido em tribos. Todos os seus caminhos do mundo estão cheios de vozes proféticas e consoladoras, acerca daquele que ao mundo viria para ser glorificado como Cordeiro de Deus. Ele era apresentado como Cordeiro de Deus. Então, se nós formos estudar Isaías, vários profetas do Antigo Testamento, eles vão apresentar que virá o Messias, o Salvador. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, naquele finalzinho de semana que ele seria preso e crucificado, nas Escrituras estaria escrito que ele iria entrar na terra sentado sobre um burrinho. Quem está no Boa Nova está acompanhando esse estudo que nós estamos fazendo. Então, o que ele fez? Quando ele chegou em Jerusalém para que cumprisse a profecia, ele mandou buscar um burrinho que estava na casa do fulano, peça e diga que nós vamos... E ele entrou em Jerusalém sentado sobre o burrinho. E isso era para cumprir a profecia. Os próprios profetas falavam que ele viria, que ele iria levantar mortos. Ele iria devolver visão a cego. Ele iria levantar paralíticos. Então,
todo esse movimento Jesus se submeteu a fazer para que o identificasse. Era. E todo o povo judeu aguardava a vinda dele. Todos aguardavam. Então nós vamos verificar vários profetas trazendo essa revelação, essa profecia da vinda do Messias. Esse Cordeiro de Deus. Mas isso aí a gente vai percebendo toda uma metáfora para falar que o nosso Senhor Jesus, no momento que ele veio à Terra, ele veio realmente para ser sacrificado por conta da ignorância do povo daquela época. Da mesma forma que ele também, quando saiu, como também um profeta, mas acima de um profeta, ele falou da vinda do Consolador. Seria a terceira revelação, que já está na terra há 160 anos e que mais uma vez o povo não conseguiu enxergar. Então a gente vai percebendo que a história vai se repetindo. Vai se repetindo. Jesus era chamado de Beuzebu. E hoje, mais uma vez, a terceira revelação é chamada de Satanás. E a massificação não aceita. A cada século renovam-se as profecias e cada templo espera a palavra de ordem dos céus, através do Salvador do mundo. Os doutores da lei, no templo de Jerusalém, confabulam, respeitosos, sobre o divino missionário. Na sua vaidade orgulhosa, esperavam no seu carro vitorioso, para proclamar a todos as gentes a superioridade de Israel e operar todos os milagres e prodígios. Então, o que os nossos irmãos israelitas aguardavam era esse Messias aqui, que viria numa carruagem. E é sempre bom a gente ter aprendido que tudo de ordem divina é silencioso. Para proclamar a todas as gentes a superioridade de Israel e operar todos os milagres e prodígios. E, recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi, porque ele era judeu, tribo de Judá, árvore de Davi, para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade. Mas a própria lógica nos faz reconhecer que, de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, eram os mais religiosos. Era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Então, por exemplo, um espírito da minha hierarquia, eu vou nascer, vou reencarnar. Conceição, escolha as pessoas que vai estar em torno de você. Eu só quero Cristo ao meu lado. Por quê? Porque nós não queremos trabalho, nosso nível. Mas um Cristo, quando reencarna, ou até mesmo um espírito superior, o que ele faz? Quem está precisando de médico é o doente. Então, se eu estou na condição de médico, me manda os doentes. Então, na concepção do nosso Senhor Jesus, qual é o grupo mais necessitado? São os nossos irmãos de Israel. Por quê? Porque dentre todos eles eram mais crentes, os que mais acreditavam na existência de um Deus, mas era o quê? Olha, era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Você pode observar que eles se dividiram até entre eles. Os judeus acreditavam firmemente que Deus estava no Monte Sião. E os samaritanos tinham a certeza que Deus estaria dentro de Gerazim. Então a maior doença deles era o quê? Vaidade exclusivista e pretensiosa. Por quê? Porque eles se achavam o povo eleito, o povo escolhido. Então, é a mesma coisa quando a gente vai estudar Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quando o nosso Senhor Jesus disse que a árvore seria replantada
no Brasil, ele está querendo dizer, olha, aqui eu vou fazer o meu hospital, aqui será o nosso manicômio, aqui será a nossa escola. Então, a turma da pesada somos nós. Se aplica isso aqui, eram os mais necessitados. Eram os mais necessitados. Quando Jesus diz vou, tu pode ter certeza que ele só leva os encrencados. Porque se a pessoa está lúcida, está no caminho, vai fazer o que ao lado? Põe para trabalhar já. Mas para aprender, ele chama aluno que não sabe ainda. E outra, esses espíritos da segunda ordem para a primeira, não se submete a repouso indevido. O repouso incomoda. Eles se alimentam do trabalho. Então, enquanto nós pedimos folga, fugir do como foi que o nosso irmão falou, Aramita? Fugir da luta e do sofrimento. Esses espíritos não fogem à luta. Muito se pedirá de quem muito haja recebido, fecha aspas. E os israelitas haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que se lhes exigisse um grau correspondente de compreensão em matéria de humildade e de amor, que era o que eles não tinham. E há 2000 anos, quando Públio Lentulus vem passando, junto com a sua carreata, chegando na Palestina, o Saul estava assistindo, alguém jogou uma pedrada e sobrou para ele. Então, e ele ficou com o que o Licínio Minúcio tinha falado para ele, você tem que ser firme. Então, uma vez pegaram o rapaz, tipo assim, olha, eu vou ter que apresentar algum culpado. E o responsável por todos aqueles soldados ali, vamos dizer que fosse o general que estava comandando toda aquela mudança, apresentou o Saul. Disse, olha, foi ele que jogou a pedra. Mandou dar uma chibatada e prende. O pai do menino, que era um rapaz, um senhor que tinha dinheiro, foi até o senador e implorou que libertasse o filho. E Públio não concordou. André olhou para ele e disse, a partir de hoje tu tem um inimigo eterno. Falta de humildade e de amor. Eles eram muito vaidosos. Vamos ver a incompreensão do judaísmo? A verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Os sacerdotes não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre. Segundo a sua concepção, o Senhor deveria chegar no carro magnificente de suas glórias divinas, trazido do céu à terra pela legião dos seus tronos e anjos. Deveria humilhar todos os reis do mundo, conferindo a Israel o cetro supremo na direção de todos os povos do planeta. Deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória dos Césares. E, no entanto, o Cristo surgira entre os animais humildes da manjedoura, apresentava-se como filho de um carpinteiro e, no cumprimento de sua gloriosa missão de amor e de humildade, protegia as prostitutas, confundia-se com os pobres e com os humilhados. Visitava as casas suspeitas para de lá arrancar os seus auxiliares e seguidores. Seus companheiros prediletos eram os pescadores ignorantes e humildes, dos quais fazia apóstolos bem amados. Abandonando os templos da lei, era frequentemente encontrado ao longo do Tiberíades, em cujas margens pregava aos simples a fraternidade e o amor.
a sabedoria e a humildade. O judaísmo, saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação do celeste emissário. Apesar da crença fervorosa e sincera, Israel não sabia que toda a salvação tem de começar no íntimo de cada um e, cumprindo as profecias de seus próprios filhos, conduziu aos martírios da cruz o divino Cordeiro. Tanto é que o nosso Gesiel, quando encontrado com Pedro pela primeira vez, Pedro apresentou Jesus a ele e Gesiel automaticamente já ligou com o texto de Isaías. E ele cita, inclusive, o texto quando fala do Cristo crucificado, quando fala desse Cordeiro de Deus, do que o povo iria fazer com ele. Ele na hora já fez o link. E apesar do nosso irmão Saulo de Tarso ter todo o conhecimento, ele pregava, ele interpretava a lei, ele ensinava, mas a vaidade e o orgulho não permitiu que ele enxergasse no Cristo o Salvador. Ele esperava esse guerreiro. E o mais interessante, por que Jesus procurou os humildes, os pescadores, para ter como profeta? Por que ele não foi ao templo e chamou os intelectuais? Porque, em verdade, Estrela, não se trata de espíritos escolhidos ou evoluídos. É porque eles, quando falam em humildade, eles eram espíritos que... tanto é que eles traziam encrenca, mas eles eram desprovidos de intelectualidade presunçosa. Eles não eram mal, perversos. Eles eram ignorantes, mas simples. É o melhor terreno para se trabalhar. Trabalhar com vaidoso, orgulhoso e presunçoso, a obra não vai. No porvir, as organizações dos doutores da lei subsistiram no curso incessante dos tempos. Embalde, esperaram eles outro Cristo. Nestes 2 milênios que ora chegam a termo, até hoje estão esperando. A realidade é que um sopro de amargura pesou mais fortemente sobre os destinos da raça. Depois da ignominiosa tarde do Calvário. Olha aqui como Emmanuel coloca, as sombras simbólicas, porque se nós formos ler o texto do Novo Testamento, fechou o tempo, caiu uma tempestade, ficou tudo escuro. Não, ele já coloca as sombras simbólicas, tá? Por isso que é rico em simbologia, que caíram sobre o templo de Jerusalém, acompanharam igualmente o povo escolhido em todas as diretivas, em todas as diretrizes, em todas as instruções, pelas estradas longas do mundo, com amplos reflexos no ambiente, inclusive contemporâneo. Até hoje. Israel continua a cultuar o Deus Todo-Poderoso dos seus profetas. Seus rituais prosseguem em pontos isolados do orbe inteiro. É talvez a raça mais livre, mais internacionalista, porque você vê em judeu por tudo quanto é canto, mais fraternal entre si. Um judeu ajuda outro em qualquer lugar, entre si. Mas também a mais altiva e exclusivista do mundo. E normalmente são tão inteligentes que são ricos. Eles conseguem administrar, organizar, daqui a pouco está dominando tudo.
Apesar de não ter uma pátria, este livro foi escrito em 1938 e em 14 de maio de 1948, parte da Palestina tornou-se agora o Estado de Israel, e essa briga está até hoje. 1938, então na época não tinham, né? Apesar de não ter uma pátria, e não obstante, porque gente, aquilo ali está em briga desde antes do Cristo. De brigar por aquelas terras, brigar por aquelas terras, brigar por aquelas terras. E até hoje está essa confusão. Olha, 350 antes de Cristo. Então, apesar de não ter uma pátria, hoje tem. E não obstante todas as perseguições e clamorosas injustiças experimentadas nas suas jornadas de sofrimento, Israel faz o seu roteiro através das cidades tumultuosas, esperando o Messias da sua redenção e da sua liberdade. Jesus acompanha-lhe a marcha dolorosa através dos séculos de lutas expiatórias e regeneradoras. Novos conhecimentos dimanam do céu para o coração dos seus patriarcas, e não tardará muito tempo para que vejamos os judeus compreendendo integralmente a missão sublime do verdadeiro cristianismo e aliando-se a todos os povos da terra para a caminhada salvadora em busca da edificação de um mundo melhor. Não tardará muito, diz Emmanuel, livro de 1938. Então vai chegar um momento que a ficha vai cair, porque até hoje eles ainda são exclusivistas. Alguma colocação, meus amigos, ou alguma pergunta? Tudo ok? Então, a próxima semana nós vamos estudar sobre a China milenária. Aramita, ora pra gente, Fia, por favor. Amigo Jesus, queremos te agradecer a oportunidade deste encontro, onde tantos ensinamentos nos foram revelados ou relembrados a nós, espíritos milenários que somos, para não esquecermos das tuas lições, dos teus mandamentos, dos teus ensinamentos. Ajuda-nos a compreendermos que a vida é luta e trabalho, que a vida é esforço, sofrimento e aprendizado. Ajuda-nos, Jesus, a não fugirmos dos enfrentamentos que a vida pede de cada um de nós, pois nós já sabemos que o que a vida pede de cada um de nós é proporcional às forças de cada um. Mas tu sabes também, Jesus, que somos espíritos rebeldes, procrastinadores e ainda temos muita preguiça. Ajuda-nos a enfrentarmos cada um de nós as nossas dificuldades e obstáculos, seguros nas tuas lições, nesse porto que nos acolhe, nessas palavras de Emmanuel, da Revista Espírita, do Consolador. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos sempre mais contigo, porque já sabemos que tu estás conosco até o fim dos tempos. Que assim seja.